no Evangelho. Não tem coisas assim, sabe, sem propósito. Promessas, palavras proféticas, estão todas elas na Bíblia condicionadas a atitudes nossas como vida cristã, como cristão. Vamos ouvir a palavra de Deus. O pastor Gilson vai ministrar aqui a palavra. Vamos recebê-lo aqui com um aplauso. Maravilha. Queridos, paz de Cristo, uma alegria, uma honra, um privilégio estarmos nessa noite, nesse lugar, para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Claro, aqui não poderia começar sem antes dar uma palavra de gratidão, agradecer, né? Quando agradecemos, reconhecemos tantas coisas, sobretudo que nada acontece somente ou sobretudo à luz da nossa força. Sempre existem pessoas que Deus utiliza para nos abençoar. Sobretudo Ele, né, que de modo inequívoco manifesta a sua fidelidade, e a sua fidelidade é a chancela, é o carimbo, é a garantia de que tudo aquilo que Ele promete, libera, se cumpre. A fidelidade de Deus, portanto, nos leva a descansar à sombra do Onipotente, sabendo que ao seu tempo oportuno acontecerá. Portanto, a Deus seja a glória, a honra, o louvor, a adoração pelos séculos dos séculos. Quem concorda, diga amém. Mas também aqui externar minha gratidão ao pastor Silas Malafaia pela confiabilidade, pela honra de considerar a mim esse microfone e este altar. Não sou o pastor Cláudio Gama, né, mas aqui quero externar minha gratidão ao pastor Silas e confessar, pastor, que com muito orgulho santo, eu digo, o pastor Silas é o meu pastor, né? É o meu pastor, um privilégio. Até, às vezes, até compro barulho, briga por conta disso. Eu já fui diretor de escola e fazia parte do grupo, né, do Zap de diretores, maioria, sobretudo todos, na verdade, professores, aí tem aquele tom jocoso, né, de zombaria. Opa, pera lá, pastor Silas de Malafaia não. Aí começa ali a guerra, né, sempre se posicionando, e isso é verdade. Você tem que valorizar aquele que Deus colocou sobre a sua vida. É um princípio de honra. Mas também aqui externar minha gratidão ao pastor Odilton, um amigo de muitos anos, não só o pastor Odilton, pastores aqui, meus amigos, que sempre me oportunizam espaços nas suas respectivas filiais. Portanto, esse momento aqui eu quero compartilhar com você, compartilhar contigo, com essa igreja amada, que de modo muito especial acolhe não somente a mim, mas também a minha família, minha esposa, minha filha, as minhas preciosidades, né, que Deus me deu. A minha esposa me atura já há 26 anos, não é tarefa fácil, não é brincadeira me suportar os meus dias, né, de calmarias, de tribulações, de inquietações, desago nela, mas também a reboque vou, né, tentando, de alguma forma, acalentar o coração da minha amada esposa. Eu quero, portanto, exaltar a Deus por isso. Dito isso aqui, eu quero pensar com você num texto bíblico e confesso aos irmãos que eu não vou inventar a roda, porque já foi inventada. E tampouco aqui dá cambalhotas, porque não sou palhaço, né? Dar cambalhotas tampouco não tenho habilidade para tanto, só iria me machucar. O ideal aqui é, de fato, aprender com o escritor aos Hebreus. Ele disse, né, que Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Eu vou aqui dizer, né, um texto que você ouviu já muitas vezes e de muitas maneiras. De repente, hoje, você ouvirá o mesmo texto de outra maneira, mas o teor é o mesmo. A palavra de Deus é a mesma. A Bíblia diz que a única coisa que permanece de fato é a palavra de Deus. Seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente, consegue suportar as demandas da cultura, do dia a dia, os ataques do inimigo, mas não consegue jamais parar o avanço da palavra liberada. É nessa palavra que a nossa fé está ancorada. Quem concorda, diga amém. Isso. Dito isso, abra a sua Bíblia lá no livro de Números. Livro
de Números. E nesse livro aí, salte para o capítulo 13. Números, capítulo 13. No capítulo 13, leremos a partir do versículo 27. Números 13, versículo 27 em diante. Diz assim o versículo 27. Todos acharam? Forte, o povo aqui é bom de Bíblia. Diz assim: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a qual nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, na parte norte. E os cananeus habitam ao pé do mar, oeste, e pela ribeira do Jordão, leste, portanto não havia brecha. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Glória a Deus e aleluia. Antes, na verdade, de entrar aqui no texto propriamente dito aqui, eu vou fazer aqui umas considerações iniciais e destacar para você a importância do Antigo Testamento, bem como também a importância do livro de Números. Nós sabemos, já é aqui dito de modo repetido, recorrente, recorrente, de que a nossa igreja, a Igreja de Cristo, não está fundamentada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é compêndio doutrinário para a igreja. A igreja ela é neotestamentária. Ela faz parte da nova aliança, desse momento da aliança da graça, na qual repousa exatamente nos escritos apostólicos. A igreja ela é eminentemente apostólica e, sobretudo, cristocêntrica e cristológica. Mas, porém, todavia, o Antigo Testamento é palavra de Deus, porque a Bíblia diz que toda a Escritura, divinamente inspirada, é apta para corrigir, redarguir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja sábio e apto para toda boa obra. O Antigo Testamento é palavra de Deus, e você precisa se reportar ao Antigo para entender, inclusive, a razão da base ou da preparação, até mesmo para o advento de Jesus, porque o Antigo Testamento serve de construção. Ele construiu, digamos, o palco no qual Jesus assumiu o proscênio do palco, e cujas luzes da ribalta estão dirigidas, focadas na pessoa bendita do Senhor Jesus. Isso é tão importante ressaltar que no Novo Testamento você encontra mais de 1000 citações do Antigo Testamento, de sorte que o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão profundamente, aqui, como diz o pastor Odilto, entremesclados, vinculados, amarrados, presos, de modo que não dá para separar um do outro. Você precisa entender as estações do ano, as estações na qual Deus se revelou de modo paulatino, porque a revelação de Deus acontece paulatinamente. Veja, por exemplo, o autor aos Hebreus, que começa a sua carta afirmando: havendo Deus, antigamente, dito aos pais, de muitas vezes e de muitas maneiras, nesses últimos dias, no tempo presente, nos falou pelo Filho. Portanto, esse versículo aí nos mostra uma linha contínua, constante, processual, de revelação, cuja culminância,
cujo ponto máximo, cujo zênite, foca-se, deságua na pessoa bendita do Senhor Jesus. Porém, o versículo mostra uma linha constante, contínua e também de progressividade e de temporalidade. Portanto, você, ao se reportar ao Antigo Testamento, não pode fazer base doutrinária para nós, porque muitas coisas ali contidas estão relacionadas a alianças antigas. Por exemplo, nós não somos sabatistas, não guardamos o sábado. O sábado não é para a igreja. Jesus mesmo afirmou categoricamente que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E ele, inclusive, Jesus disse de modo direto, eu sou o Senhor do sábado. Dá até que vontade de explicar, né, as minuciências da ideia do sábado, do repouso, do descanso, mas deixaremos para outro momento, para outra hora. De sorte que não somos sabatistas. A igreja, normalmente, ela, até por cultura histórica, priorizou o domingo em relação, inclusive, em homenagem ou em alinhamento à ressurreição de Jesus, sem a obrigatoriedade, sem a concepção salvática de salvação. Nós não guardamos de dia nenhum. Todavia, em relação ao sábado, o que fica para nós é o seu princípio ético, é a mensagem ética, porque quando Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou, claro que Deus não descansa, porque Ele ele não se fatiga, nem se cansa. A ideia de descanso é satisfação plena, é aquela sensação de satisfação em relação à obra realizada, decorrente da belezura manifesta na criação, sendo coroada com a criação do homem. E a Bíblia diz que Deus viu que era muito bom, Ele ficou maravilhado com a sua criação e descansou, e por conta disso, para retratar, simbolizar esse momento, ele santificou o sábado, dando a entender que esse descanso, esse repouso, aconteceria somente na presença de Deus, somente envolvido por Deus, somente abarcado ou mergulhado na pessoa bendita do nosso Senhor, dando-nos, portanto, um princípio ético. Ninguém aqui deve trabalhar de modo ininterrupto, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Se você trabalhar assim, somente obterá doença, cansaço e fadiga, e perderá de repente família e tal, porque há uma necessidade imperiosa de reservarmos, separarmos na nossa mordomia do tempo, um tempo para Deus, para adorá-lo, exaltá-lo na beleza da sua santidade. Porém, o Antigo Testamento é palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo afirmou categoricamente o seguinte, que tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pelas Escrituras tivéssemos esperança. Você precisa se reportar ao Antigo Testamento e lê-lo e compreendê-lo. Não somente ler para saber, não, é na verdade ler para aprender. E aprender para praticar, e praticar para vencer. Você precisa entender que o seu conhecimento bíblico deve desembocar, se traduzir ou se destinar a uma vida de praticidade, de comportamento e conduta. Essa vida prática decorrente da compreensão, entendimento, enquanto fruto da leitura, te fará mais do que vencedor para a glória de Deus. Nessa esteira, o livro de Números faz parte do Antigo Testamento. E é um livro de suma importância para nós, para a igreja, porque você pode, ao se reportar ao livro de Números, fazer de modo inequívoco uma leitura, digamos, tipológica, simbólica, metafórica, que vai te remeter a outras questões de cunho momentâneo dos dias de hoje. Nessa questão tipológica, você tem uma vantagem, porque a própria Bíblia, os próprios autores do Novo Testamento, também já fizeram essa abordagem. Paulo fez isso, o autor dos Hebreus recorrentemente fez isso, inclusive afirmou de modo direto que era para observarmos o comportamento do povo judeu, do povo de Israel, dos israelitas, e não copiar os seus equívocos. Devemos entrar no descanso
e não cometer a incredulidade que o povo de Israel cometeu e não entrou. Veja que ele mesmo faz o link, faz a comparação, e você então pode seguramente fazer uma leitura alegórica, uma leitura comparativa e estabelecer paralelos, e do paralelo extrair verdade para a sua vida cotidiana. O problema das analogias, da tipologia, é quando nós viajamos na maionese. Aí é um problema. A pessoa viaja tanto, atinge o píncaro celeste, mas não traz nada. É só mesmo invencionice da pessoa que tem uma mente muito fértil, né? E a fertilidade, as elucubrações da mente o leva a dizer o que a Bíblia não diz. Nesse caso, é bom ter cautela. É bom ter cautela. No caso aqui, o livro de Números é um livro muito interessante porque ele está relacionado a um momento importante da história do povo de Israel. É um momento em que o povo de Israel está na sua travessia, o momento da peregrinação no deserto, em que o povo sai do Egito e, pós-acampamento no Sinai, dirige-se à conquista de Canaã. É um livro que narra para nós as tragédias do povo de Israel, mas também nos remete à intervenção, à operação, às ações milagrosas de Deus para com esse povo que, de modo muito equivocado, teve fé para sair do Egito, mas não teve fé para entrar em Canaã. A geração que saiu do Egito teve fé para vencer as demandas e sair, né, da escravidão. Porém, a geração acima de 20 anos que saiu do Egito não conseguiu entrar porque essa geração foi dominada, foi derrotada, escravizada pela incredulidade que conduz à rebelião, que conduz à provocação e que, portanto, ofende a santidade de Deus. Aqui veremos que Deus não tem comunhão, não compactua com o comportamento de incrédulo. Deus não tem compromisso com a incredulidade. Deus tem compromisso com aquele que decidiu servir a Deus e confiar tenazmente nas suas promessas. Esse livro de Números é o livro do peregrino. E o peregrino, biblicamente falando, se aplica à igreja. É aquele que não tem moradia fixa. É aquele que tem a consciência de que aqui não é o seu ponto final. O peregrino, esse forasteiro em terra estranha, ele vive de modo, desapegado. Não está preso às questões desse mundo presente, porque ele sabe que a sua casa ainda acontecerá, ele irá morar nela por toda a eternidade. Na verdade, eu e você somos o que aí diz os teólogos, da eclesia paroquia. É os chamados para fora que estão caminhando para a sua casa. Oh, que maravilha! Então ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Ele sabe quem o chamou, ele sabe para que foi chamado e, portanto, mantém seu foco, caminhando em direção à presença e à vontade de Deus. No entanto, aqui, esse livro de Números nos mostra que esses peregrinos sucumbiram às demandas da vida e não entraram no repouso e, portanto, perderam a bênção de Deus em função da sua incredulidade. O texto ora lido está relacionado àquele momento já de quase 2 anos que o povo de Israel já havia saído do Egito. O povo saiu, ficou acampado no Sinai quase 1 ano, somando a travessia e o acampamento, 2 anos. Saiu e chegou à dita região chamada de Cádiz Barneia. Em Cádiz Barneia, um lugar onde tem um oásis no contexto do deserto sinaítico, ali acampado, Moisés orientou, aí há uma questão vinculante de que foi Deus que orientou ou o povo que insuflou. A bem da verdade que é sempre um dilema a nossa vida com Deus, Deus é soberano e a sua vontade soberana acontece, mas a despeito da sua soberania, ele nos deu a capacidade de decidir, de escolher, de exercer o nosso livre-arbítrio, e cabe a mim e a você buscar um alinhamento daquilo que planejamos e decidimos para que esteja de fato em sintonia com o que Deus quer para nós. O fato é que Moisés escolheu 12 homens para espiar a terra de Canaã.
essa espiagem, essa observação, com vistas a conhecer o inimigo, trazer informações, peculiaridades de como o povo estava montado, formado, organizado. Aqui o povo, me refiro aos cananeus, né, as 7 cidades importantes que habitavam a região de Canaã, e saber se era numeroso ou não, como era a realidade da terra, as dinâmicas da vida, do dia a dia dos cananeus. E esse conhecimento iria facultar, iria ajudar numa elaboração de estratégia. É fundamental que você, antes de entrar numa guerra, fazer o cálculo. Buscar informações, para não entrar assim a reboque ou entrar de modo aleatório, entra no ermo, a esmo, o resultado pode ser funesto, nefando, nefário, mefistofélico, pode ser terrível para você. Então é importante que você tenha, né, uma disposição no coração de conhecer minimamente. Às vezes nós adentramos em determinadas situações em função, basicamente, de ignorância. Não conhecemos, não sabemos, e não sabendo, ainda resolve, né, se intrometer naquilo para o qual não foi chamado, o que é pior ainda. Então, se você tem uma chamada, um ministério, o desejo de fazer alguma coisa, em qualquer área da vida, é fundamental que você busque informações. E as informações adquiridas sejam pensadas, refletidas, para que haja um conhecimento. E tendo conhecimento, você possa ter sabedoria para utilizar. E utilizando, ter êxito, né? Lograr êxito nas suas escolhas. Portanto, é fundamental que você aprenda. E aqui, então, Moisés enviou os 12, eles foram lá espiar a terra. Dessa observação, nasceu um relatório. E eu quero com você nessa noite aqui pensar de modo rápido, de modo pálido, um en passant, nessa estrutura desse relatório e as suas implicações. Discutir com você, pensar com você nas questões inerentes desse relatório e, uma vez compreendendo, pensar como também nossa vida é dirigida e como nós agimos no dia a dia. Esse relatório, um relatório basicamente, o que é um relatório, pastor? Relatório é um material, é um documento, seja elaborado de modo escrito ou oral, fruto de uma observação. E a função do relatório, que nasce, constrói, desenvolve em função de uma observação, o objetivo dele não é ficar para a pessoa. O relatório tem como papel principal atingir outras pessoas. Uma pessoa que faz um relatório, ela faz, mas com a intenção, com o desejo de entregar a alguém, ou uma pessoa, ou uma instituição, ou a um grupo, e esse relatório está relacionado, vinculado à observação que o observador realizou. Portanto, no relatório, há um retorno à coisa observada, portanto, um registro do que observou, e também há um ato de entregar, uma entrega. Por exemplo, aqui eu estou, de alguma forma, te conduzindo, te levando aqui a pensar no momento, de um momento episódico da história do povo de Israel, que foi extremamente marcante e que mudou a sua própria história por décadas. Vocês aqui me ouvindo, e estamos nos reportando ao momento bíblico. De sorte que, ao conduzir alguém ou alguma coisa a um momento específico, há uma interação. E esta interação influencia. Esta interação mexe com a psique do ouvinte, ou do leitor. Porque o que você lê, ouve, se relaciona, atinge o seu mundo subjetivo. Aqui a sua cachola, aqui dentro, entra aqui e aqui faz um barulho, uma bagunça, altera, muda. E ao alterar aqui dentro, você vai até agir, decidir em função da alteração do seu mundo pessoal, do seu mundo particular. E aqui, na verdade, esse relatório, que é um resultado de observação, é também importante destacar que uma observação não nasce pronta. A capacidade de observar, você não a tem porque você nasceu e já é capaz de observar. Não, a observação é um construto, é uma construção que envolve as pessoas com as quais você se relaciona, os livros que você se debruça,
programas televisivos, não importa a natureza que você põe aqui dentro, o que você põe aqui dentro de você vai diretamente determinar ou influenciar o seu modo de observar. A sua observação, portanto, é uma consequência das tuas vivências, da sua história de vida, as pessoas com as quais você estabelece um relacionamento. Isso vai impactar a forma como você enxerga a si e a realidade que te cerca. E, é claro, vai impactar o seu modo de se relacionar com Deus. Aqui vai para você uma perguntinha básica. Se a observação é resultado da minha vivência, das minhas relações, eu pergunto, com quem você estabelece relacionamento? Com quem você conversa boa parte do seu dia? Que tipo de literatura você se debruça? Se é que você lê, né? Que tipo de literatura você se debruça? Quanto tempo você gasta no seu dia a dia, ou você investe, lendo a palavra de Deus? Quanto tempo você utiliza para falar com Deus e ouvir a sua voz? Essas ações irão impactar a tua forma de ver a realidade. Quem tem sido o seu mentor? Já que aqui é uma palavra mais, né, do dia e da moda. O seu mentor. Quem tem sido a pessoa que te orienta no dia a dia? Será que é um influencer da vida? Uma pessoa que tem 20 milhões de seguidores, mas não tem vida com Deus? É alguém que não comunga, não desfruta, não defende os teus valores? Não tem a sua visão, não comunga a sua cosmovisão cristã, e você vai sendo guiado, orientado, conduzido por alguém que não tem uma história na presença de Deus, saiba que isso vai impactar a sua observação. O que não é problema. O problema é que a minha observação será manifesta ou irá impactar nas minhas decisões. E existe decisão que você sofre pouco, mas tem outras que marcam a nossa vida por décadas, quiçá uma vida inteira. A geração que saiu do Egito ouviu esse relatório aí, e por conta dele, a geração que saiu não entrou em Canaã, passou a viver 40 anos rodeando, em voltas, em círculos, não desfrutou da bênção já prometida. Uma decisão que marcou uma vida inteira. Aí não tem jeito. Quem tem na tua vida a última palavra? Quem tem na sua vida o poder de te influenciar? Não tem jeito, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Você precisa ler a palavra de Deus, enxertar a tua vida, o teu coração, com uma boa palavra, porque a Bíblia diz categoricamente como purificará o mancebo o seu caminho. Como? Observando conforme a sua palavra, porque ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ela é, na verdade, a tua bússola. É o teu pão, é o pão do peregrino, mas também é a água do viajante, aleluia. Ela é o martelo que esmiuça a penha. Essa palavra precisa estar impregnada em nossa vida, meu irmão e minha irmã. Jesus mesmo afirmou: errais, por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. O que você põe dentro de você vai te influenciar no seu modo de agir. E é minha oração que você priorize a palavra de Deus e, quando for agir, haja em direção ou em alinhamento ao que Deus quer para você. Quem concorda, diga amém. Vamos lá aqui avançar. A estrutura do relatório. Você conhece aqui, eu estou aqui, na verdade, repetindo um discurso que você já ouviu. Mas o relatório, ele é extremamente didático. É interessante, né? Não há uma construção marcada por lógica, logicidade, organização, porque é tipo de um relatório. Não pode ser palavras ao vento, né? Relatório tem que ter início, meio e fim. E esse aqui é exatamente isso. É um relatório que contém 4 tópicos. Olha aí, pregador. 4 pontos principais, né? O primeiro tópico do relatório é esse aí, ó. A descrição da terra.
O segundo, a descrição do inimigo. O terceiro, a descrição de si mesmo. E o quarto, todos juntos. E o quarto? Very good, né? Maravilha, que bênção, congratulations. Aqui, a descrição da terra. Em poucas palavras aqui, meu pastor, em poucas palavras, a descrição foi essa. Olha, a terra em que nos ordenaste a espiar, veja que começa a frase dando um tom de distanciamento. Não é a terra que Deus me deu, é a terra que eu fui espiar. Isso aqui é fundamental. É uma descrição de uma tarefa quase que obrigatória. É um cumprimento de uma demanda que partiu de Moisés, mas não tem comigo vínculo, não atingiu a minha alma, não envolveu meu coração. É só, né, um protocolo, cumprir tarefa. A terra que tu nos ordenaste a espiar, verdadeiramente é uma terra boa. Mas o distanciamento da terra se revela na próxima oração. Porém, ou mais, todavia, não obstante, não podemos ocupá-la. Por quê? Veja, a terra é boa. Inclusive, Moisés, aqui está a prova cabal. A prova em conteste, né? A prova concreta, visível, tangível, palpável, inquestionável. Qual é a prova, pastor? Frutos, seja uva, figo, romã. Aqui estão as provas da fertilidade da terra. Porém, não podemos ocupar. Aí parte para o segundo tópico do relatório. Descrição do inimigo. O povo que lá habita é um povo poderoso. As cidades grandes e muito fortes. E ainda lá existem gigantes. Primeiro, povo poderoso. Uma verdade também incontestável. De fato, os cananeus, sobretudo as 7 cidades cananeias, em relação aos israelitas, totalmente poderosa. Haja vista aqui, é bom ressaltar que Israel passou no Egito 400 anos escravizado. E no último século, extremamente oprimido, para a pior situação. Saiu com uma mentalidade de escravo ainda, impregnada na mente. Já os cananeus já conheciam, inclusive, a metalurgia. Já estavam numa outra fase de desenvolvimento. Um tempo depois daqui, a Bíblia diz que Jabim, rei de Azor, possuía 900 carros de ferro. É um tempo um pouco mais afastado do contexto aqui, porém, na antiguidade, 50, 100 anos de tempo é quase que nada. Já conhecia a metalurgia, de sorte que enfrentar aquele povo poderoso, do ponto de vista natural, à luz da razão, de fato era uma loucura. Do ponto de vista racional, era uma insanidade enfrentar aquele povo poderoso. E, além disso, cidades grandes e muito fortes. Também uma outra verdade, do ponto de vista da razão. A guisa aqui de ilustração, a muralha de Jericó, segundo alguns estudiosos, há uma variação em relação a isso, mas afirmam aí que a largura da muralha de 4 a 6 metros. A altura, 10 metros de altura. 10 metros, meu irmão. Aqui eu acho que tem o quê? Uns 8 metros, pastor Silas? 8 metros, veja, 10 metros mais alto. De 4 a 6 metros de largura. Como invadir uma cidade dessa? Um povo que estava até então escravizado. Realmente, cidades fortes e muradas. E lá não tinha um Golias. Era uma nuvem de Golias. Gafanhotos. Imagina o problema. Não tinha um Davi em Israel. E lá tinha centenas de Golias. E para você entender, porque Golias é um descendente de Anak. E assim, Golias tinha quase 3 metros de altura. A sua armadura, 70 quilos, basicamente. Veja que era um gigante, um monstro. E lá tinha tantos, que o povo diz, é como gafanhotos, que devora, que mata, que cerca. E para piorar a novela, não há brecha na terra. Seja no norte, sul, leste, oeste, não tem como. Não tem como. É impossível. Não tem poder algum capaz de frear, de entrar a demanda. E para piorar, nós somos de fato como gafanhotos.
Eles são muitos e nós somos pequenos, incapazes, sem condições, sem força, sem habilidade, sem estrutura, sem condição de manter ou elaborar uma estratégia de conquista. Não dá. Aí vem o que é mais doloroso: a tomada de decisão. E qual foi, pastor, a tomada de decisão? Aí está. A terra é uma terra que consome os seus moradores. Não tem como entrar. E infamaram a terra dizendo: é uma terra que devora, que consome os seus moradores. Oh, que desgraça! Melhor seria que nós voltássemos ao Egito. Eu tenho uma ideia: levantemos entre nós um capitão que seja o nosso guia. Nós queremos manter a nossa postura de escravos. O que arde em meu coração diante disso é comer cebola, alho, pepino, e maçar barro, e ser humilhado, escravizado, pelo menos ter uma cebola para comer. Não vou morrer de fome. Faraó é pinto diante de uma galinha de cananeus. É um negócio gigantesco, não dá. Aí, só que essa palavra aí, veja, a gravidade disso, além de influenciar o povo que entrou nessa onda, aí, amado irmão, amada irmã, fique atento, fique atenta. Que tipo de relatório, ou de voz, ou de pessoa que está te influenciando? Diga não. Se está roubando o teu coração a palavra de Deus, diga não. E ali, esse povo inflamou, mas veja, vamos aqui analisar em rápidas palavras aqui, a gravidade dessa fala. Quem prometeu a terra de Canaã aos israelitas? Quem? Esse povo aí está dizendo que aquilo que eu disse que daria, que eu escolhi a dedo, eu escolhi a fina flor da minha criação e a destinei enquanto Senhor da terra a Israel. Eles estão dizendo que a minha bênção é maldição. Estou invertendo a lógica, é verdade isso? Será que aquilo que eu estou dizendo, preparei, elaborei, destinei, determinei, estão chamando de coisa que não presta? Infamar, além de falar mal, é lançar uma fama negativa. É aquele momento em que a pessoa está ofendendo verdades imutáveis e absolutas de Deus. E nessa ofensa, aí inclusive, aqui a aula de domingo está ligada a isso, é quando há uma negação da doutrina fundamental. Esse afastamento, essa apostasia é extremamente danosa à nossa vida. Estão dizendo que a terra é má? Calma aí. Eu porventura disse alguma vez que não havia gigante? Que a terra era fácil? Eu nem dei bola para a terra. Eu nem expliquei nada, porque para mim isso aqui é fichinha. Eles estão dizendo que eu não posso fazer, é isso mesmo. Estão questionando o meu poder. Logo eu, que estou assentado no alto e sublime trono, logo eu, que estou vestido de glória e de majestade, que pego a nuvem, faz carruagem e cavalga nas asas do vento, logo eu, que meço o mar a palmo, pego a água do oceano e põe aqui na costa da minha mão, logo eu, que considero as nações como se fossem uma gota d'água num balde, ou de repente um grão de areia numa balança. Aí ele afirma, menos do que nada. Eu fiquei um tempo depois em casa pensando que seria menos do que nada. Seria menos do que nada. Aí não vou aqui nem entrar no mérito, porque e aqui, veja, ó, pensando no texto de Isaías, pensando em Assíria, Babilônia, né, Medos e Persas, Egito, isso aí para mim é exatamente menos do que nada. Estão desacreditando o meu poder, logo eu, que ainda antes que houvesse dia, eu sou,
eu sei que você sabe que houve um tempo em que o tempo não existia. E no tempo que o tempo não existia, Deus é. De eternidade a eternidade, tu és Deus, aleluia. Esse Deus pode fazer tudo o que te prometeu, porque Ele tem poder para isso. Ele não concede a sua glória a ninguém. A questão aqui é, ele estava colocando em xeque o que Deus pode fazer. Porque Deus prometeu a Abraão lá atrás que iria dar Canaã aos seus filhos. Uma promessa imutável, uma promessa que iria acontecer, que estava calcada na aliança que ele fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. A minha fidelidade permanece para sempre. Ele não falha. Por quê? Não é homem. Além de questionar o seu poder, também questionou a sua palavra. Será que esse povo está pensando que eu sou um menino que brinco de promessas e digo que é o que não é? Veja, a incredulidade atingiu a santidade de Deus. É uma cinte a sua santidade, a sua pessoa. É por isso que Deus não comunga, não se associa, não se vincula, não se atrela a incrédulo. Para se aproximar de Deus, a Bíblia diz, é necessário ter fé. O que é necessário, pastor? É aquilo que é indispensável. Não pode abrir mão. Exemplo, oxigênio. Se tirar desse oxigênio, você vai morrer. Fica um tempo, mas você precisa. É indispensável. E a fé, para se aproximar dele e viver com ele, ela é também indispensável. Veja que a Bíblia começa afirmando categoricamente quem Deus é. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Um Deus pessoal, um Deus que tem poder de chamar a existência que não existia como se já fosse, do nada. É o Deus criador, é um Deus que se distingue, se destaca da criação. A criação é reflexo do seu poder, mas não é Deus. Então há uma premissa inequívoca de que Ele existe, que Ele é. E quem não leva em conta essa realidade nunca experimentará o que Deus pode e quer fazer na tua vida e na tua história. Ele pode tirar você que nasceu em Miguel Couto. Aleluia, oh glória. Eu não sou de Roncalhe, mas sou de Miguel Couto. Oh glória a Deus, aleluia. Lá do Ambaí, num lugar paupérrimo, sem vez e sem voz, e te fazer pregar para você. E pior, você gostar ainda, e dar glória a Deus ainda, que bênção, é a mão de Deus que faz isso, é o favor de Deus, é o seu poder. Esses 10 atingiram o que é sagrado, na honra de Deus, na pessoa de Deus. Aí veio a sentença, esse povo aí não entrará no meu descanso. A incredulidade impediu o acesso, porque não creu na promessa. A promessa já havia sido liberada. O papel do povo não era questionar, era tomar posse, era receber. E o que Deus nos promete, normalmente, sempre vai de encontro, se opõe à realidade que estamos vivendo. Estamos numa prova, seja econômica, enfim, não importa, aquela situação de dor, aí Deus entra, eu vou mudar a sua história. Eu vou te enriquecer, você vai prosperar, eu vou restaurar a sua família. Mas como? Não tem como. Tem sim, é só crer. Porque se credes, verás a glória de Deus. Se credes, verás a glória de Deus. Nessa esteira aqui, já para o final, entra Josué e Caleb. O mesmo cenário, a mesma realidade, o mesmo contexto, o mesmo tempo, mas uma postura diferente. O que os 10 fizeram o tempo todo foi interpretar a realidade à luz da razão. A razão não é má, a razão é a luz natural que Deus deu ao homem. Porém, se você limitar a sua história somente à luz da razão, você está fadado à derrota.
porque a razão é incapaz de compreender e entender o que Deus quer fazer de modo pleno na minha vida. Eu preciso aprender a transitar num outro nível, numa outra esfera, numa dimensão de Deus. A dimensão de Deus é acessada pela fé. Através da fé. A fé te faz romper com o cenário vigente e te reporta ao coração de Deus. Veja que o próprio Deus com Abraão fez isso. O tirou da tenda, ali estava já ali Abraão questionando, indagando e tal, e tirou para ele olhar para o céu, para a estrela, para mudar a lógica da coisa e compreender que a palavra dele, na verdade, vem de encontro à realidade, mas ao final de tudo, ao fim e ao cabo, a sua palavra permanece, se concretiza, se materializa, porque ele é Deus, só por isso, ele é Deus. Josué e Caleb afirmou, veja, a terra não é boa, a terra é muitíssimo boa. É uma declaração aqui, não de um observador frio, protocolar, é um observador que pegou a terra e colocou aqui dentro. Está aqui dentro aqui. A terra é muitíssimo boa, ela faz parte da minha vida. Eu já me misturei com a promessa, já estou vinculado. Eu, Deus e a promessa somos um. É um nível novo, que é tão fundamental que Abraão, quando rompeu com Ló, né, uma dor tremenda, aí Deus o leva para observar a terra e tal, e medir, ele está observando, andando, sentindo, pisando, respirando, incorporando, introjetando, e a partir dali, Abraão nunca mais quis saber de Mesopotâmia. Abraão, cananeu, no sentido de estar vinculado à terra. Foi tão forte esse vínculo de Abraão com a terra, que ele passou para Isaac. E Isaac para Jacó, Jacó para os 12, ficou um vínculo com a promessa da terra. E Abraão começou, se Sara morreu, o que ele fez? Comprou em Macpela um terreno. Normalmente, quando morre alguém assim, né, tal, se enterra na terra de origem. Mas a minha terra não é mais Arã, ou Mesopotâmia, ou a minha terra é Canaã. Comprou lá Macpela e enterrou. Quando Abraão chamou Eliezer, e fez lá a conversa para poder trazer para Isaac uma esposa, mas se lá a mulher quiser que Isaac vá para lá, se quiser, está livre do pacto, porque Isaac vai ficar aqui, porque aqui é a minha terra, aqui é o meu lugar, Deus me deu Canaã, e eu vou tomar posse pela fé. Nós só iremos conquistar alguma coisa que Deus quer para nós, se essa coisa, esse ser, esse ente, nos conquistar primeiro. Porque senão você vai só rodear 10, 20, 30, 40 anos. Quantas vezes eu sonhei estar aqui nessa noite? Quantas vezes? Muitas vezes. Décadas, né? Ou pelo menos mais de 10 anos pensando nisso aqui, né? Enfim, e tal, pensando. Chegou, aconteceu. Espero que vire manchete. Aconteceu porque é a boa mão de Deus. É o que te encanta. Não me encanta ganhar dinheiro. Se me der, eu quero. Mas não me encanta ganhar dinheiro. O que me encanta é fazer o que Deus quer para a minha vida. É o meu ministério, é a minha chamada, é o que arte no meu coração, porque um dia me conquistou. Eu vi um pregador, uma certa ocasião, né, e desejei ser, e a minha vida inteira dirigida nessa esteira, porque Deus conquistou o meu coração. Só irá conquistar alguma coisa se essa coisa primeiro te conquistar. E que Deus possa conquistar o teu coração, a tua vida, a tua alma. A terra é muitíssimo boa. E tem mais, eles estão sozinhos porque retirou-se deles ao amparo. E somos maioria. Por quê? Porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco e a sua presença faz toda a diferença. Na verdade, a diferença é exatamente a sua presença. Resultado, subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos, seremos vitoriosos. E aqui, para fechar, medo e fé determinam o seu modo de pensar, sentir e agir. Aqui outra homenagem, né? O modo de pensar é pensar, sentir e agir. O medo tem por capacidade anular potenciais humanos e maximizar experiências negativas do passado. E a pessoa então desiste, retrocede e não avança. O medo dá vez e voz aos fantasmas.
O medo é a fé ao contrário. O medo te faz ver o que não existe para te derrubar. Mesmo até Jesus, o medo pode transformá-lo num fantasma. Veja que ali no contexto, eles não perguntaram, não questionaram, eles afirmaram: é um fantasma. O medo faz você ver uma possível derrota já concretizada. E, portanto, te impede até de começar a lutar. Eles não começaram a lutar e vencer, e lutar, e entrar na terra, não. Já desistiram. Já amaldiçoaram a terra e desistiram e voltaram. Em contrapartida, a fé em Deus, não é fé na fé, a fé em Deus fortalece o teu potencial humano. Te orienta, te direciona, te dá condição, alimenta boas experiências do passado e cristaliza vitórias. Eu sei que está brabo, está difícil, problemão, mas eu sei que Deus vai intervir e a sua intervenção se traduzirá em vitória, mas o justo viverá pela fé. É pela fé que você vencerá, meu irmão. É pela fé que você alcançará. É pela fé que você vai vencer gigante. É pela fé que você vai entender e desfrutar o que Deus quer para a sua vida. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não veem. Pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, Abel ofereceu um melhor e maior sacrifício do que Caim. Pela fé, Enoque não experimentou a morte e foi transladado. Pela fé, Noé foi avisado divinamente daquilo que não se via. Pela fé, Abraão, ao ser chamado, obedeceu. E ao obedecer, foi provado. E ao ser aprovado, sacrificou Isaque, porque ele acreditava que Deus é poderoso para fazer ressuscitar dos mortos. Pela fé, Sara recebeu virtude para conhecer e conceber, e teve Isaque e sorriu. Isaque, pela fé, abençoou Jacó e Esaú concernente às coisas futuras. Pela fé, Jacó abençoou José e seus filhos antes de morrer. Pela fé, José abençoou seus filhos antes de morrer e liberou uma palavra: Deus visitará o seu povo. Nós sairemos do Egito, e quando chegar o seu tempo, não deixe aqui os meus ossos, porque eu não sou do Egito, eu sou de Canaã. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Raabe não perdeu a guerra, mas recebeu espias na sua casa. O que vou dizer mais? Faltar meio tempo de Sansão, de Jefté, de Gideão e de Samuel, de Davi e dos profetas? O que dizer também pela fé os apóstolos? Pela fé Policarpo de Esmirna, pela fé Agostinho de Hipona, pela fé Justino, o Marte, pela fé Martinho Lutero, pela fé Filipe Melanchthon, pela fé Calvino, pela fé Teodoro Beza, pela fé Von Zinzendorf, pela fé John Wesley e Charles Wesley, pela fé William Seymour, pela fé Gunnar Wingre e Daniel Berg, pela fé Samuel Niston, pela fé pastor saudoso José Santos, pela fé Gilberto Malafaia, pela fé pastor Silas Malafaia, pela fé eu e você, pela fé não retrocederemos. Pela fé, nós avançaremos. Pela fé, nós aguardaremos aquele que virá. Porque pela fé, nós cremos que a trombeta soará. Aleluia! Aleluia! E estaremos para sempre com o Senhor. Deus te abençoe e seja vitorioso. Amém. Aleluia, glória a Deus. É pela fé.